O exemplo, né, do avarento é o tio Patinhas, né? Vocês devem conhecer já esse famoso, né, o pato bilionário, né, que ele não dá um dinheirinho para os seus sobrinhos, né? E ele nada no dinheiro, né? Ele nada na fortuna, ele mergulha nas moedas, né? Ele é o chamado pão duro, mão de vaca, Você conhece, você conhece alguém assim? O pão duro, o mão de vaca, o avarento, o muquirana, né? Agora ninguém é, né? Ninguém é, né? Todo mundo é generoso nessa hora. Mas, gente, eu já convivi com uma pessoa, eu não vou falar o santo, né? Mas quando eu fazia seminário, vou falar lá atrás, né? Lá no seminário, eu convivi com uma pessoa que ele guardava o dinheiro dele, todos os seminaristas ganham pouco, né? Mas aí ele pegava o dinheiro dele e guardava, porque ele tinha um sonho de comprar uma moto. Não, legal, mas aí praticamente ele não vivia, porque assim, o seminarista já não tem dinheiro. Aí você imagina se um seminarista decide comprar uma moto, gente, que é loucura esse negócio, porque a gente não tem dinheiro para nada, ainda vai querer comprar uma moto. Ou seja, ele não vivia, ele não comia. Era uma vida assim, a mesma roupa, 4 anos, mesmo chinelo, 4 anos. Só comia o que dava lá no seminário, fora disso ele não saía. Então, gente, é muita avareza, né? Você não via ele numa pizza, você não via ele nem num sábado, num baguncinha, você não via ele nada, não fazendo nada, nunca foi no cinema. Guardando, né? Então são né, os exageros. Vive mal, come mal, né? A pessoa às vezes renuncia um passeio com a família, não é? Gente, uma coisa é não ter, beleza. Outra coisa é ter e não desfrutar. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir com a minha família numa pizza. Gente, todo mundo passa por isso, ou já passou, vai passar. Mas outra coisa é você ter e não usar. Não ter. Você não deixar a sua família desfrutar de um passeio. Não vamos no shopping não, porque vai gastar. Cara, e você tem condição de ir. E você tem condição de passear, mas você não vai. Por quê? Porque é avarento. Porque é mesquinho. É muquirana, é mão de vaca, é pão duro. É triste porque às vezes a esposa sofre, ou o esposo sofre, ou os filhos sofrem. A mulher lá está lá com as mesmas calcinhas, tem 3 anos. As calcinhas estão tudo rasgadas, o marido não tem capacidade de comprar uma calcinha. Não, porque vai gastar. Ela só quer gastar. Gente. As meias tudo furadas. Não, dá para usar ainda essa meia. Vamos aproveitar ainda mais um ano essa meia. É triste. E às vezes vai lá na conta, tem o saldo lá. Lá, R$1 milhão. Não, deixa aí. Deixa esse negócio aí, não mexe não. Vai que vem uma crise, né? E não tem uma cueca, não tem uma calcinha. Os filhos estão tudo mal vestido. Então, gente, isso aqui é muito sério. O avarento é relutante em gastar dinheiro e renuncia a confortos básicos. Não estou falando aqui de luxo não, básicos. A pessoa renuncia confortos básicos. Isso é pecado. Eu já contei para vocês a história da Hattie Green, que essa mulher era uma milionária, gente. A família dela deixou uma herança para ela. Ela tinha 100 milhões na época que viveu. E diz a história dela, isso está no Guinness Book, a mulher mais avarenta do mundo. Hattie Green, Guinness Book. Sabe o que ela fazia? Ela não trocava o vestido. E ela lavava apenas a parte de baixo, que arrastava no chão, para não gastar sabão. E tinha 100 milhões na sua conta. A mulher mais avarenta do mundo.
Se a gente for para a psicologia, Freud explica isso aqui. Os avarentos, eles acumulam. Os avarentos, eles têm dificuldade de compartilhar. E se você for estudar na psicologia, isso tem relação com a infância. Tem relação, muitas vezes, inclusive, desculpe a palavra, com as fezes na infância. Guardar, reter. Nós somos seres emocionais, psicológicos também. Isso está relacionado, muitas vezes, a uma história de vida, a uma infância, a uma privação na infância. Às vezes um pai autoritário, uma mãe autoritária, que nem fazer cocô não podia em casa, para não sujar a fralda. É sério essas coisas. E isso vai passando de geração em geração. A avareza. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o amor ao dinheiro, né? Vamos ler lá 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O problema não é o dinheiro, pessoal. O problema é o quê? O amor ao dinheiro, né? O dinheiro, gente, é uma bênção. Com o dinheiro, a gente pode atender a nossa família. Com o dinheiro, a gente pode investir no reino de Deus. E nós vemos na Bíblia, a Bíblia não é contra a prosperidade, não. A Bíblia não é contra, a Bíblia é contrária à avareza, não à prosperidade. Você pode ser rico e ser uma bênção para muitas pessoas, inclusive para o reino de Deus. Isso não é proibido na Bíblia. O que a gente não prega é a teologia da prosperidade, é diferente. A teologia da prosperidade fala assim, se você é pobre, você é amaldiçoado. Isso a gente não acredita nisso. Não. O que a gente acredita é que não está relacionada a riqueza e pobreza a dinheiro, a vida com Deus. Não, porque tem muito pobre que é muito crente e tem muito rico que é descrente. E vice-versa. Então a teologia da prosperidade, o problema dela é que ela diz, você é pobre, então é porque você não tem fé. Se é pobre, é porque você não decide sair da situação. É isso que ela ensina, isso é errado, né? Não é assim. Deus, Ele quer que a gente prospere, mas não é porque a gente está com uma dificuldade financeira que significa que a gente está em pecado. Isso não. Mas vamos ver algum versículo aqui que fala sobre prosperidade. Vamos ler lá? Riquezas e glórias vêm de ti. E que bom que Deus derrame sobre nós. Vamos lá? Na casa do justo há prosperidade e riqueza. Salmo 112. Mais um. A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. E a última, Deuteronômio, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então, gente, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema, escute bem, não é riqueza, é riqueza sem Deus. O problema não é guardar dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Então, gente, olha, as pessoas fazem loucuras por dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que sabe que tem pessoas que elas se casam por dinheiro, gente. A pessoa fica na porta da igreja. Eu já ouvi essa história aqui, viu? Não foi nessa igreja, não. Uma menina lá, duas meninas, ficavam na porta da igreja vendo os caras chegando de carro. Na igreja. Aí diz assim, que ele chegou sozinho, um carrão, é esse que nós vamos investir. Olha isso, gente. Avaliando o sujeito por um carro. Aí o que chega de bicicleta, coitado, vai viver solteiro.
E às vezes ela não sabe a bucha que ela está levando para casa. Porque o cara tem um carro e ela acha que está resolvido. E o que está de bicicleta ali, ela não sabe, de repente, o amor que aquele cara podia dar a ela e o quanto ele faria feliz. Por quê? Está olhando os bens. É triste, mas tem gente que é movida a isso. Movida ao dinheiro. E casa por dinheiro. O amor ao dinheiro também está por trás, sabe do quê? Das perversões sociais. Políticos, policiais, juízes. Gente, o Brasil está como está, muito pela corrupção. Muito pela corrupção. Policiais corruptos, juízes, políticos, porque só pensam no dinheiro. Só em ganhar mais, e ganhar mais, e ganhar mais. O que mais? O tráfico de drogas. Sabia que tem traficante que o cara, ele é tão esperto que ele não usa, ele não é viciado. Porque ele sabe, se ele for um viciado, ele não vai ganhar dinheiro. Aí o que ele faz? Ele vende a droga, maconha, cocaína, crack, e ele não usa. Mas ele faz aquela venda, porque dá dinheiro, e ele sabe que está destruindo famílias. Mães desesperadas, pais buscando seus filhos na rua, mas ele não preocupa, ela não preocupa, eles querem o dinheiro. Não importa se aquele cara pode ter até um AVC usando aquele crack, não importa, importa que vai ser mais R$100 no bolso dele. E assim o tráfico de drogas continua. O comércio da pornografia e prostituição, gente. O que leva uma mulher a tirar a sua roupa e posar num ensaio sensual? A Playboy parece que faliu, né? A Playboy impressa. Mas o que leva a isso? Dinheiro. Eu vou ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, sei lá o quê. Aí sai nua e o mundo inteiro vê ela pelada. Prostituição, pornografia, famílias sendo destruídas. Por quê? Tem dinheiro, tem comércio. Trabalho escravo, né? A gente vai numa fazenda lá, na casa onde Judas perdeu a bota lá, e tem lá um pessoal lá sem água, sem comida, vivendo num colchão igual esse assim, né? Aí você vai ver, o fazendeiro é rico. O cara tem avião, o cara tem helicóptero, o cara tem conta em todos os bancos do Brasil, e aí está lá, sujeito lá, dormindo naquele colchão. Não estou nem aí, o que importa é eu ganhar dinheiro, né? Trabalho escravo. Pelo dinheiro, pessoas traem amigos. Me ajuda aí, João. Traição aos amigos. Dinheiro. Aquela amizade de 10 anos, amizade de 20 anos. Aí vem um emprego, os dois estão concorrendo à vaga. Mete a faca na costa do outro e diz, cara, é minha vaga. Os sequestros. Sequestros criminosos, gente, que leva uma pessoa a pegar uma jovem, um adolescente, sequestrar, deixar num cárcere privado, deixar numa casa, uma tortura emocional. Porque dinheiro, não, eu vou ganhar aqui de 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa. E a vida, e aquela pessoa ali que está sofrendo. Tudo é dinheiro, gente, tudo é dinheiro. Guerras, né? As guerras sangrentas, interesses econômicos. Dinheiro move muita maldade em nosso mundo. Eu não sei se você assistiu um filme já, eu quero indicar um filme para você hoje. O filme chama 12 anos de escravidão. É um filme assim que não dá para você assistir com criança, tá? É um filme de adulto. Mas é um filme interessante. Eu assisti já, indico ele. Conta a história de Solomon Northup. Esse homem era um negro, só que ele era livre. E um dia, esse homem que era livre, ele
embebedam ele e ele acorda numa senzala. E pela cor da sua pele, agora ele é uma mercadoria. E é interessante o filme, porque você vê como que eles avaliavam um negro. Estavam os negros assim, todos nus. Chegava o dono assim, o dono dos escravos, e ele olhava o dente, abre a boca, o dente, como uma mercadoria, uma mão de obra, não é um ser humano. E esse filme, ele dói assistir. Há violência sexual nesse filme, a violência física, né? Tudo pelo dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais poder, eu tenho mais condição, eu mando, você obedece. E durante muito tempo, irmãos, muitos anos, centenas de anos, nós vivemos essa realidade nesse nosso mundo. A escravidão, desde a época de Jesus Cristo, Império Romano. Paulo já falava sobre os escravos nas suas cartas. É muito triste. E esse filme é um filme que se passa nos Estados Unidos há coisa de 100, 200 anos atrás. 200 anos atrás. Então, é muito triste como o ser humano lida com o dinheiro. E é interessante que diz aqui, a parte B do versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele continua. Vamos ler lá aquela segunda parte. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, né? Alguns se desviaram da fé e se traspassaram com muitas dores, né? Um exemplo desse é o próprio Judas, né? Judas Iscariotes, que mesmo sendo um homem que andou com Cristo, deixou seu coração se iludir o brilho do dinheiro, pelo falso, né? O falso brilho do dinheiro. Muitos nessa cobiça se desviaram, né? Se desviaram. Judas foi um desse, se desviou. Tem um texto na Bíblia também. Eu vou falar aqui alguns casos na Bíblia de más exemplos em relação ao dinheiro e vou falar de alguns casos de bons exemplos na Bíblia em relação ao dinheiro. Tem um outro exemplo na Bíblia, uma relação ruim com o dinheiro. É aquela cidade que Jesus Cristo mandou os demônios de um homem para os porcos. Vamos ler lá Marcos 5,16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Essa história conta que tinha um homem naquela cidade, um homem possesso por uma legião de demônios. E Jesus Cristo expulsou os demônios daqueles homens e ordenou que aqueles demônios saíssem daquele homem. E os demônios saíram e foram aos porcos. E os porcos se jogaram no mar, no espinhadeiro. E aquela cidade, ou aquele dono dos porcos, o porqueiro, ele teve um prejuízo. E é assim, o que aconteceu? Ele disse assim, Jesus Cristo, sai daqui, porque você já deu prejuízo para mim, vai dar prejuízo para o outro. Ou seja, não importa aquela pessoa que agora está liberta de um demônio, importa os meus porcos. Então sai fora, Jesus, sai daqui. Jesus se retirasse da terra deles. Temos um outro exemplo na Bíblia, que é o caso do jovem rico. Que esse jovem chega até Jesus Cristo e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele, os mandamentos. Jesus fala para ele assim, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Vai falando para ele. E aquele jovem fala assim, Jesus, tudo isso eu já tenho observado. Só que Jesus conhece o coração humano, ele fala assim, cara, tem uma coisa aí dentro que você não está legal, que é o dinheiro na sua vida. Jesus fala assim para ele, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. E diz a Bíblia que ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus Cristo, irmãos, ele não saiu falando isso quando esteve aqui, vende o que você tem. Não, ele não falou isso não.
ele falou só para esse caso específico, porque ele percebeu que aquele jovem era uma fraqueza na vida dele. Que ele era um bom homem, era um homem que temia Deus, honrava os seus pais, não fazia mal a ninguém, só que o dinheiro possuía ele. O dinheiro era dono desse jovem, e ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. E esse foi um dos, se eu não me engano, o único caso de uma pessoa que chegou até Jesus Cristo e saiu pior do que chegou. Saiu pior. Temos mais um caso na Bíblia de Ananias e Safira. Mais um exemplo ruim em relação ao dinheiro, que diz a Bíblia que esse casal, vendo que Barnabé deu uma doação à igreja. Barnabé tinha uma propriedade, ele vendeu a propriedade, deu para os apóstolos, para fazer o trabalho daquela época da igreja. E esse homem, Ananias e Safira, disse assim, eu também quero. Ele não queria dar o dinheiro, ele queria a fama de Barnabé. Porque o texto está no mesmo contexto ali. Se eu não me engano, Barnabé é 4 e Ananias é 5 de Atos. E assim, irmãos, diz a Bíblia que aqueles homens venderam um terreno, mas eles venderam por 20 mil reais. Eu estou dando um exemplo aqui, porque a Bíblia não fala os valores. Vendi por 20 mil um terreno. Aí o que eles fazem? Eles chegam lá em Pedro e falam assim, está aqui R$1.000. Aí Pedro, orientado pelo Espírito Santo, fala assim, ei, por que você está mentindo? Por que você está falando que está dando por tanto, por 1.000, sendo que você vendeu por tanto, por 20 mil? Você não está mentindo para a gente, você está mentindo para Deus. Você está mentindo para o Espírito Santo. E você conhece a história que morreu ele e morreu a esposa naquele dia. E houve um temor sobre a igreja. Por quê? Eles não eram obrigados a dar um terreno. Mas eles falaram que iam dar. Mas na hora de dar, não dão. Retém. Na hora de dar, de vez em ser generosos, são avarentos. Venderam com esse fim. Mas na hora de fazer, cumprir o voto, reteram o dinheiro. Não eram obrigados a fazer, mas fizeram com outro objetivo, de glória, de fama, de ser elogiado na comunidade daquela época. Então, irmãos, a Bíblia tem muitos casos negativos da relação com o dinheiro. Interessante, irmãos, você sabia que Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre tantos outros temas? Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre oração. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre casamento. Jesus falou mais dinheiro do que sobre muitos e muitos assuntos. Porque ele sabia que essa ia ser uma dificuldade da gente. Ia ser uma dificuldade. E ele deu muitas alertas, muitas instruções, contou várias parábolas. Uma das parábolas foi aquela parábola que ele contou de um homem que tinha um celeiro. E depois aquele homem não cabia mais no celeiro, aquele homem foi lá e construiu outro celeiro. E Jesus falou assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Ou seja, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Bolso de defunto não tem, terno de defunto não tem bolso. Ou seja, você não vai levar nada, seu louco. Você está pensando só no dinheiro, só em você. Você não está pensando em mais nada na vida. Você está pensando só em ajuntar, em ajuntar, em ajuntar. Louco, disse Jesus Cristo. E ele contou tantas outras, disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe o que era uma agulha? Não é essa agulha de costura não, gente. Agulha são portas, são buracos nos muros de Jerusalém. E o camelo tem aquela corcunda, ele não passa naquela porta. Ele não passa naquele buraco do muro, ele não passa. Ele não consegue andar ajoelhado, um camelo. E ele disse, então, é mais fácil passar um camelo nesses buracos dos muros do que um rico entrar no reino de Deus.
Então, irmãos, eu espero que essa mensagem fale ao seu coração, para que você reflita. Não tem problema você ser próspero, não tem problema você ter recursos, não tem problema, mas não deixa isso ser o centro da sua vida. Não deixa isso possuir o seu coração. Não deixa isso tirar o teu sono. Não deixa. Porque você pode ser um dos que Jesus está falando nas passagens. Dos que não vão entrar no reino de Deus. Não são aptos. Antes de falar dos bons exemplos da Bíblia, eu queria comentar o versículo tema da noite. Vamos ler lá o Provérbios 11, 24, vamos lá? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Ou seja, o que está dizendo aqui? Nossa linguagem é um pouco diferente. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, e ser-lhe-á por pura perda. A linguagem aqui é uma linguagem mais simples. Ou seja, no plano de Deus, irmãos, na economia de Deus, é que a gente deve ser generosos. Se a gente tem condição de ajudar, a gente deve ajudar. Se a gente tem condição de ofertar, a gente deve ofertar. Se a gente tem condição de ver o bem-estar do irmão, faça aquilo por ele. Ser generoso. Deus promete que você sendo generoso, você vai prosperar mais e mais. Aí você fala, pastor, mas a economia não diz isso. Aí você tem que decidir se você vai olhar pelo lado da economia ou o lado da fé. A economia diz, se você juntar 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então continue juntando. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é quem é generoso vai prosperar, vai aumentar. É diferente a lógica do reino de Deus. Não é uma questão financeira. Na economia de Deus, quando você dá, você ganha mais. Mãos abertas, bolsos cheios. É isso que está dizendo a Bíblia. E você pode conferir aí, se eu estou dizendo alguma coisa errada. E aí está dizendo que a avareza é a mãe da pobreza. E o 25. Vamos ler lá o 25? Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Na nossa linguagem Almeida fala assim, a alma generosa prosperará. Prosperará, ou seja, progride na vida. Quem dá a beber, será descedentado, ou seja, quem ajuda, será ajudado. Porque hoje você tem, glória a Deus por isso, mas se um dia você precisar. Ou seja, tem uma frase que fala assim, quem dá ao pobre empresta a Deus. Quem dá a beber será descedentado. Ou seja, quem dá alívio, receberá alívio. Irmãos, a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é que se a gente ajuda, se a gente tem um coração aberto para ajudar as pessoas, a promessa é que Deus também vai nos suprir, Deus vai nos prosperar. E se um dia a gente vier a precisar, pessoas também vão nos ajudar. E tem muitos textos na Bíblia, olha Salmo 41, que lindo, Salmo 41, vamos ler juntos? Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Salmo 41, 1 a 3, essa linguagem é Almeida atualizada. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Bem-aventurado o generoso. E diz a Bíblia que Deus vai proteger a gente, inclusive quando a gente estiver doente.
Ele vai afofar a nossa cama. Porque quando tivermos saúde, quando tivermos prosperidade no passado, a gente fez a nossa parte. A gente ajudou, a gente contribuiu. E isso nos faz, no futuro, uma pessoa melhor. Atos capítulo 20, o verso 35. Vamos ler juntos, que texto maravilhoso, vamos lá? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente gosta muito de receber, né? Mas a gente também precisa gostar de dar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Né? Quando a gente recebe um presente, a gente faz o quê? Nossa, que bom receber. Mas diz a Bíblia que melhor é dar. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então que Deus nos dê essa graça de sermos generosos. Eu quero, indo para o final da mensagem, eu quero falar de alguns exemplos da Bíblia, vou procurar ser rápido. Alguns exemplos positivos em relação ao dinheiro. Quem está lá? Zaqueu, gente. Zaqueu, a história dele é que ele era um cobrador de imposto. Ou seja, sabe o que Roma fazia? Ela não vinha ela cobrar o imposto. Ela mandava os próprios judeus. E o cara ganhava em cima, ou seja, era judeu cobrando de judeu. É o que Nabucodonosor fez com Daniel lá na Babilônia. Eles levavam os caras lá para dentro da Babilônia, para depois esses próprios caras serem os superintendentes dos escravos judeus. Terrível, né? Então Zaqueu, ele era assim, ele era do povo, mas era mal visto. Por que era mal visto? Porque ele explorava, ele ganhava em cima. Não sei se é verdade, mas dizem que tem épocas aí, eu não sei se é verdade, que esses caras chamados amarelinhos, guarda de trânsito, que os caras dão uma multa e ganham uma porcentagem. Eu acho que é mentira, isso não é possível. Porque você imagina, o cara, cada multa que ele dá é R$1 a mais. Meu amigo, o cara vai soltar ali à vontade. Não é possível que isso aconteça no Brasil. Não é lógico isso. Alguém multar para ganhar benefício. O cara tem que ter um salário para trabalhar, uma coisa. Agora, não ter recompensa na multa, não, o cara vai sair passando a caneta mesmo, né? Mas talvez Zaqueu é um amarelinho, gente. Zaqueu é um amarelinho. Você vê um amarelinho na frente do seu carro, você não gosta muito dele, não. Você fala, tudo bem, você já olha direto do carro. Tiver uma multa ali, o sangue sobe. Aí é a pregação da ira, né? Já passou, é da paciência. É certo que Zaqueu explorava. E aí diz a Bíblia que Jesus Cristo, depois do encontro com Jesus Cristo, ele disse assim: Senhor Jesus, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém tem o defraudado, restituo 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes. E Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação, ou seja, quando toca no bolso, aí a mudança de vida. Já disse Lutero, há 2 conversões, a do coração e da bolsa. Quando toca no bolso, é porque houve conversão genuína. Outro exemplo bom é o bom samaritano. O bom samaritano, você sabe que tem um ladrão lá jogado no chão, passa o sacerdote, não faz nada. Ladrão não, tem uma pessoa jogada no chão que foi machucada pelos ladrões. Aí passa o sacerdote, não faz nada, passa o levita, não faz nada, e passa o bom samaritano e faz alguma coisa. O que ele faz? Coloca o cara no carro dele, no cavalo dele, no jumento dele, leva para o hospital, para a estrebaria, lá onde seja, não sei que lugar que era, e fala assim: olha, cuida dele, e se tiver alguma despesa, eu vou pagar. Ou seja, aquele homem, ele não estava preocupado porque o dinheiro era dele. O dinheiro era dele, mas o próximo precisava de ajuda. E ele colocou a mão no bolso
e ajudou o próximo, enquanto os outros religiosos que passaram pelo mesmo lugar não fizeram. A lei do descaso, a lei do mau exemplo e a lei do amor. Bom samaritano é uma ótima demonstração de generosidade. Temos também um exemplo dos reis magos, quando eles vão visitar Jesus lá na manjedoura, e eles levam ouro, mirra e incenso. Por que Jesus? Porque Jesus, ele precisava comer. Ele era Deus, mas ele comia. Ele era Deus, mas ele precisava dormir. Ele precisava se vestir. E a família dele era uma família pobre. E aí Deus então manda esses homens levarem recursos financeiros. E aqueles homens são generosos. Eles chegam lá e falam: está aqui, Jesus. Você vai precisar viajar para lá, para o Egito, voltar para a sua terra. Enfim, use esse dinheiro para isso. Foram generosos no ministério inicial de Jesus Cristo. Mas assim como no ministério inicial, teve aquele que ajudou no ministério final aqui na terra de Jesus, que foi José de Arimateia. Que quando Jesus Cristo estava na cruz, morto, esse homem foi lá e pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E irmãos, sabe o que acontecia com aqueles que estavam na cruz? Eles apodreciam na cruz. Eram mortos como indigentes. As aves comiam aquele corpo. Mas aquele homem, José de Arimateia, ele tira aquele corpo de Cristo e dá um velório digno. Ele compra um túmulo que nunca foi usado, põe um lençol de linho. Tudo é dinheiro, gente. Então, pessoas que ajudaram Jesus tanto no começo do ministério como os reis magos, e o José de Arimateia, o final da vida de Jesus aqui na terra, precisou de gente também generosa. Pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado missionário, mas eu quero contribuir com aqueles que têm. Há 3 formas de a gente ajudar com missões: indo, orando e contribuindo. Não é sua praia. O seu chamado é ser um empresário. O seu chamado é ser um homem próspero, uma mulher próspera. Amém. Mas lembre-se de que você faz parte desse trabalho do reino de Deus com seus recursos. Impressões de Bíblias, sustento de pessoas, custos de viagens. Pessoas que são generosas. Já citei o Barnabé, que deu o seu Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele deu uma oferta, ele deu um terreno, ele era um homem generoso. Cornélio, diz a Bíblia também, que Cornélio, Atos 10, dava muitas esmolas. Era um homem rico, mas não era avarento. Era um homem generoso, ele ajudava pessoas. Irmãos, eu estou concluindo essa mensagem com a parábola do semeador. Vamos ler lá, Lucas 8:14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Jesus falou da parábola do semeador, onde a primeira parábola caiu a primeira semente caiu à beira do caminho. A segunda semente caiu na pedra. A terceira semente caiu nos espinhos. E a quarta caiu no lugar fértil. Eu estou me referindo aqui à terceira, os espinhos. O que são os espinhos? Muitas vezes, a avareza, o egoísmo. Não, eu não vou na igreja de crente,
Porque na igreja de crente pede dinheiro. Então ele prefere viver a vida dele fora da igreja, porque ele não quer ofertar, ele não quer dizimar. Ou seja, ele prefere privá-lo de ter a comunhão da igreja, dos filhos crescerem na igreja, porque ele não quer contribuir no reino de Deus. Não, eu não quero dar meu dízimo, é avarento, é os espinhos. Não, eu prefiro viver a minha fé na minha casa. E você priva de ter uma educação espiritual, de seus filhos conviverem num acampamento agora como está tendo, e serem tão abençoados. Você priva-os. Por quê? Porque a avareza, o egoísmo, as riquezas sufocam a semente, sufocam. Não consegue ser generoso, não consegue ser ofertante, ser dizimista, contribuir, dizer, não, eu sei que o reino de Deus é feito com recursos, eu sei que o reino de Deus é feito com dinheiro, e eu estou aqui para apoiar os projetos da igreja. Para apoiar os projetos da igreja. Irmãos, estamos fazendo um acampamento agora, e nós estamos lá com 50 adolescentes, e muitos deles não pagaram a inscrição. Não pagaram. E nós falamos desde o começo, ninguém vai deixar de participar por causa de dinheiro. Porque, irmãos, o dinheiro não deve ser o fator fundamental da nossa vida. Não deve ser. Deus nos providencia recursos financeiros para sustentar pessoas, para investir em vidas. Porque o mais importante, irmãos, é ver os frutos desse acampamento. Jovens, adolescentes, voltando para casa, com mais consagração, com mais santidade, com mais amor, com mais obediência aos seus pais, com mais foco na vida, no futuro, guardando-se das tentações que esse mundo está oferecendo nesse momento, no carnaval. Isso tudo, irmãos, tem dinheiro, mas Deus é tão bom que nós fizemos lá 140 reais, depois baixamos, amigo não paga, foi para 70 reais, e tem gente que nem pagou nada, irmãos, e você falar para você que tem dinheiro sobrando no caixa do acampamento. Então, Deus é maravilhoso, quando a gente faz a coisa com generosidade, com amor, as coisas vão acontecendo. É claro, tem planejamento, tudo isso teve, mas nosso coração não tem como deixar alguém fora, porque não tem como pagar a inscrição, não, nós vamos levá-lo. E nós vamos sustentar aquela menina lá naquele acampamento. E não vai pagar nada. E quem sabe daqui a 5, 10 anos, esse menino é o prefeito de Rondonópolis. Esse menino é um grande empresário aqui e ele paga o acampamento inteiro para nós. É assim que Deus faz a obra. Deus levanta pessoas generosas para ofertar, para apoiar, para incentivar, dizer, olha, eu não vou estar lá, não é o meu dom pregar, não é o meu dom tocar, não é o meu dom cozinhar, mas eu contribuo, eu pago uma inscrição para alguém. Irmãos, isso é generosidade, isso é bênção, isso é virtude. Quem é assim, a vida é mais leve, é mais feliz. Por isso que são 7 virtudes capitais.